Olá pessoal, a nossa aula de hoje é referente às propriedades da matéria. Na aula passada vimos a definição de química, a definição de matéria e algumas transformações do nosso dia a dia. Hoje vocês verão referente às propriedades da matéria, como classificá-las e exemplos do nosso dia a dia. Então temos aqui, as propriedades da matéria podem ser classificadas em propriedades químicas, ou seja, aquelas que são associadas à sua capacidade de transformar-se em outro material. Pelo que vocês irão estudar futuramente, que é em relação às reações químicas. Tá bom? Então, um exemplo do nosso dia a dia, nós temos aí, ó, no caso, a queima do gás butano, ou seja, o gás de cozinha, e a oxidação do ferro. Então, vocês estão vendo o ferro todo, um prego todo enferrujado, no caso, é um fenômeno de oxidação do ferro. Nós temos aí as propriedades físicas. As propriedades físicas estão entrelaçadas no que chamamos, no que podemos observar, né, ou medir sem que ocorra modificação na composição da matéria. Dentre as propriedades físicas, nós temos aí, no caso, a fervura, né, a fervura da água. Ou seja, a água chega no ponto de ebulição, onde ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Nesse caso aí, o que é que está acontecendo? Está acontecendo uma transformação física em que não deixa de ser água. Tá? Esse ponto de ebulição faz com que a água ela não deixe de ser água, ela continue sendo água. Apenas vai mudar a sua forma, né, a distância entre as moléculas, seu estado físico. Agora nós veremos as propriedades físicas da matéria pode ser classificada. Tá? A princípio a gente vai ver as propriedades físicas e em seguida vocês verão as propriedades químicas, tá certo? Então, dentre as propriedades físicas, pode se dividir em propriedades físicas gerais da matéria e propriedades físicas específicas da matéria. Então vocês verão cada uma delas aqui. Entre as propriedades físicas gerais da matéria, nós temos aí aquilo que é aplicado para todo que é tipo de matéria. Pode acontecer a variação, mas é aplicado para todo tipo de matéria. Que no caso é a massa. Veja aí que está sendo pesado duas bolas, uma borracha e outra de metal. Então o peso, veja que varia. Consequentemente, a sua massa também vai variar. Enquanto que o metal é bem mais pesado, tem maior massa, a borracha ela é bem mais leve. Nós temos também o volume. Veja que o volume ele independe do teu estado físico. Pode acontecer, pode se medir o volume tanto no sólido quanto no líquido, veja aí, a água, porque ela é fluida, mas dá para se medir, como também gás. Um exemplo aí que nós temos do balão. E vejam que massa e volume satisfaz o exemplo, no caso, a definição de matéria, que é tudo aquilo que ocupa, que tem massa e ocupa um lugar no espaço. O próximo é a impenetrabilidade, certo? Então, a impenetrabilidade sai daquela conclusão que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Vejam só esse exemplo. Esse exemplo em que nós temos a água e é adicionado uma bola que afunda e ao mesmo tempo o que, é que acontece com a água? O volume sobe. Por quê? Porque a bola e a água elas não conseguem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, nesse caso aí, é uma propriedade física geral da matéria, chamada de impenetrabilidade. E para finalizar, a gente temos a temperatura, que varia de material para material, mas todo o material, toda a matéria tem sua temperatura. Então, pessoal, nós temos propriedades físicas gerais da matéria são massa, volume, impenetrabilidade e temperatura. Agora nós veremos propriedades físicas específicas da matéria. Aí nós temos aqui a densidade. A densidade ela varia de material para material. Nessa imagem nós temos aqui o mercúrio. O mercúrio, para quem não sabe, ele é um metal, ele é o único metal no estado líquido e ele tem uma densidade muito grande. Ou seja, se colocar o mercúrio na água, ele vai afundar. A densidade é aquela que é calculada, massa sobre o volume, tá bom? E vai variar de material para material, que pode ser percebida visualmente. Né? Quando você, por exemplo, adiciona água com um determinado metal, né, peça de metálica, ela afunda, se coloca o mercúrio afunda, então ela pode ser percebida visualmente. Aí nós temos aqui, propriedade física, a temperatura de ebulição. Como exemplo, nós temos a água, que foi o primeiro exemplo. A água ela entra no ponto de ebulição a 100 graus Celsius, em que a água deixa de sair do estado líquido para se tornar um estado gasoso, vapor, certo? Então, essa é uma temperatura de ebulição que pode variar de matéria para
matéria, tá certo? E nós temos também a temperatura de fusão. A temperatura de fusão é que faz com que os materiais passem do estado sólido para o estado líquido. Aí nós temos o exemplo do gelo. O gelo, a 0 graus Celsius, ele sai do estado sólido e passa para o estado líquido. E nós temos um exemplo também do ferro. O ferro, embora seja muito mais duro, muito mais denso, ele tem a sua temperatura de fusão, o que requer muita energia, muito aquecimento. A temperatura de fusão dele é maior do que 1000 graus Celsius, que faz com que ele se torne líquido, o que é algo bastante comum nas siderúrgicas. Nós temos também a condutibilidade elétrica. A condutibilidade elétrica é o poder que alguns materiais têm de conduzir eletricidade. Aí nós temos os fios. Nos fios, nós temos a presença de muitos metais. Metais têm como essas características, conduzir eletricidade. Por isso que nós temos exemplo, né, dentro do fio bastante metais, como o cobre, por exemplo. O próximo é a condutibilidade térmica, que é aquela capacidade que tem de conduzir calor. Também os metais têm esse poder, conduzir calor. É uma das características dos metais, propriedade dos metais, conduzir calor. Aí nós temos aí um produto, né, muito usado e que explica por que a maioria são produzidos de metais, por conta que facilita o cozimento, que são as panelas. As panelas são produzidas de metais para que facilite e cozinhe os alimentos mais rapidamente. Por conta disso que elas são produzidas de metais e o metal ele tem essa característica de conduzir calor. E para finalizar, pessoal, nós temos as propriedades organolépticas. O que seriam as propriedades organolépticas? As propriedades organolépticas são aquelas que são presenciadas pelos sentidos. Aí nós temos aí, ó, nós temos a cor, certo? Que ela pode ser através da visão, o sabor através do paladar, a textura através do tato e o cheiro através do olfato. Então essas propriedades são chamadas de organolépticas, porque elas podem ser presenciadas através do órgão de sentido, tá bom? Então, para finalizar, nós temos aqui uma outra classificação, tá? Que são as propriedades extensivas e intensivas da matéria. As propriedades extensivas são aquelas propriedades que variam de acordo com a quantidade de matéria contida na amostra. Ou seja, temos aqui a combustão. Quanto mais combustível, maior vai ser a temperatura, a combustão. O outro exemplo é a massa. Quanto mais matéria, né, na amostragem, maior é a massa, maior é o volume. Ou seja, depende da quantidade. Por isso são chamadas propriedades extensivas, depende da extensão. E temos também as propriedades intensivas. É o inverso, são as propriedades que não dependem da quantidade de matéria contida na amostra. Um exemplo é a temperatura, certo? Então, se você pegar uma amostragem de água em um copo ou em outro recipiente da mesma água, em outro recipiente maior, a temperatura, se pegar a amostragem, ela não vai variar. Nós temos aqui também a densidade. A densidade também ela não varia, certo? Ela é uma propriedade intensiva, independente do pedaço de madeira ou do pedaço de ferro, de qual substância for usada. A quantidade não vai variar a densidade. Por quê? Porque a própria fórmula já tem que a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Nesse caso, independe da extensão. Então, pessoal, a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.